Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. E hoje eu gostaria de encerrar com os irmãos esse estudo que nós estamos fazendo sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse texto que fala sobre tesouros em vaso de barro. Amém? E esse é algo que é muito importante quando se fala de propósito. Nós estivemos estudando aqui por algum tempo, por alguns domingos, sobre o propósito. E algo que é muito importante que nós aprendemos de Deus aqui, que todos nós, queridos, temos um propósito de Deus nas nossas vidas, amém? Vira para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Mas fala com fé, fala: meu irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Queridos, é muito importante nós entendermos isso, que Deus tem um propósito especial nas nossas vidas. Cada um de nós que estamos aqui dentro hoje, ou quem está nos assistindo pela internet, entender isso, que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Porém, muitas coisas que acontecem conosco, muitas coisas que acontecem na nossa vida, muita coisa que acontece desde a nossa infância, muitas vezes tenta roubar o propósito de Deus para nós. E às vezes nós recebemos cargas negativas, né? Palavras negativas, palavras de maldição, palavras que vão formando a nossa mente e nos desviando para longe do propósito de Deus. Mas o propósito de Deus é que nós possamos restaurar essa situação das nossas vidas. Que nós possamos entender o que Deus tem para nós. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? E nós temos estudado muito sobre isso aqui, nos grupos familiares também tem sido estudado isso. Mas creia, querido, Deus tem um propósito na sua vida. Às vezes o diabo tenta roubar isso de você. Às vezes as circunstâncias tentam roubar isso de você. Mas não perca essa esperança, não perca o foco. E nós aprendemos aqui, a palavra do Senhor diz que se não houver profecia, se não houver visão, se não houver revelação, o povo perde a disciplina, o povo perde o propósito. E o que quer dizer isso? Quer dizer, se você não tiver uma definição bem clara daquilo que Deus tem para você, quer seja na sua vida espiritual, quer seja na sua vida natural também, na sua vida emocional, você não vai ter a disciplina necessária para alcançar o propósito de Deus. Se não houver disciplina, se não houver visão, se não houver revelação, o povo se corrompe, o povo se desvia. Amém? Para cada um de nós, Deus tem um propósito, para cada um de nós, Deus desenhou algo novo. A palavra do Senhor fala que antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, Deus desenhou os nossos dias. Queridos, a palavra do Senhor fala lá, como Davi falou, Jeremias, Isaías, que antes de nós nascermos, e Davi ele fala: Senhor, né, de maneira estranha tu me formaste, de maneira sobrenatural o Senhor me formou, e mesmo eu tendo sido formado às escondidas, o Senhor tinha um propósito na minha vida e os meus dias estavam escritos no seu livro. Queridos, é importante nós entendermos isso, que os nossos dias, o nosso propósito, o Deus, Ele nos criou com um propósito. O Senhor criou o manual do fabricante, né? Nós somos formados por Deus e todo fabricante, quando faz o seu produto, faz o seu equipamento, ele faz um manual de como ele vai funcionar, que propósito que esse equipamento tem. Assim também você, querido, não é fruto do acaso, mas Deus te formou, Deus te gerou, Deus te projetou para que você pudesse alcançar o propósito do Senhor na sua vida, amém? Só que muitas vezes pela nossa criação, e algo que nós enquanto pais, queridos, temos que tomar muito cuidado. Quem é pai aí, né? E essa semana nós estamos felizes, né? A Vanessa está grávida, terceiro filho, né? Então nós estamos lá animados, né? Amém? Queridos, e tem uma meta aqui, né? Que a irmã Marlene, que é coordenadora, quer aumentar o número de crianças. Então cada casal está responsável por aumentar mais um aí na turma, né? Amém? Quem diz amém, levanta a mão. Ó, ali, amém. Filemon levantou as duas mãos, né? Ô, glória, né? Dá salva de palmas, Filemon, Davi, tá abençoado. Semana eu estava falando com o Beto também, falou lá em casa agora tem mais espaço, né? Vamos ali organizar esse espaço, amém? Mas nós estamos muito felizes, né? Que o Senhor nos abençoe muito. Nosso terceiro filho, Filemon, já levantou as duas mãos, né? Amém? Goiás fez um gol ou não? Defendeu o pênalti, já é bom, né? Amém? Tem os irmãos que fazem o monitoramento dos jogos, queridos, né? O Davi, inclusive, falou que vai fazer uma turma só de homens depois, amém? Para analisar o que Deus tem através do futebol, né? Para a sua vida, amém? Queridos, mas é importante nós entendermos isso, que Deus tem um propósito nas nossas vidas.
E algo que é fundamental, que Deus escreveu um propósito para você. Só que às vezes as circunstâncias vão nos desviando do propósito de Deus. E é interessante que Paulo fala, né? E eu estava falando, nós enquanto pais, nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que o Senhor nos livrou da maneira fútil de viver que nós recebemos dos nossos pais. Essa palavra é pesada, né? Fala que o Senhor nos livrou da maneira fútil de viver que nós herdamos dos nossos pais. Então, queridos, observe bem isso, que nós possamos refletir a cada dia, que tipo de maneira de viver que eu estou transmitindo para o meu filho, para os meus filhos. O que eu estou transmitindo para eles? Qual que é a forma de relacionamento com Deus que eu estou transmitindo? Quais as prioridades que eu estou transmitindo para os meus filhos? Que o Senhor, então, nos dê discernimento. Que o Senhor nos dê condição de criar os nossos filhos da maneira digna de viver, amém? Que nós não possamos, temos que quebrar esse elo. Que nós não venhamos transmitir para os nossos filhos isso. Mas é interessante, queridos, que o propósito de Deus é assim. Deus tem um propósito na nossa vida. E muitas vezes nós sonhamos com esse propósito, mas vem algum membro da família, ou vem alguém nos lançando palavras que nós não vamos conseguir, que nós não vamos dar certo, que nós não vamos dar em nada. Às vezes nós recebemos essa palavra dentro de casa. Às vezes as palavras que vêm dentro de casa são as palavras que mais marcam a gente, não é assim? Se a pessoa está passando na rua, você nem conhece, fala algo para você, aquilo ali não te toca, aquilo ali não faz nada. Mas às vezes nós recebemos palavras de maldição, às vezes nós recebemos palavras que roubam a nossa fé dentro da nossa própria casa. Esses dias eu estava lendo um livro muito interessante, ele falava que ele foi comprar, o autor falou que ia comprar um aquário, e ele viu ali vários modelos de aquário. E tinha aquário de peixe maior, água salgada, o Bruno que é especialista em aquário, né, gosta lá do aquário. E aí ele falando que um aquário chamou a atenção dele, porque um aquário não tinha tampa. Ele falou, mas que aquário é esse que não tem tampa, né? Aí o dono da loja lá falou, esse aquário aqui é um aquário de caranguejo, porque não tem perigo de caranguejos fugir do aquário. Ele falou, por quê? Ele falou, porque quando um caranguejo começa a fugir, os outros vão lá e puxam ele de volta. Olha só, né? E aí esse autor fala, dentro da igreja tem muito crente caranguejo, né? Que quando o irmão começa a deslanchar, quando o irmão começa a fluir, vai lá e puxa ele de volta. O irmão começa, estou animado que Deus está abrindo uma porta, e a coisa vai ser tremenda, e de repente vem outro irmão e fala, esse negócio vai dar certo. Não, rapaz, isso aí, né? Não fica com ilusão com isso não, e começa a roubar a nossa fé. Queridos, é importante que nós entendamos isso, que Deus tem um propósito, mas às vezes o ambiente que nós vivemos vai tentando nos roubar a fé, e vai tentando nos tirar do propósito. E aí vem o diabo querendo nos acusar, né? Olha, você não é merecedor da graça de Deus, você não é merecedor do favor de Deus, porque você é pecador. E de repente nós ouvimos aquela palavra que Deus nos chamou para andar debaixo do seu propósito. Se nós obedecemos a palavra de Deus, se nós amarmos e nos abraçarmos com a palavra, nós vamos viver debaixo do propósito de Deus. E de repente vem a palavra do diabo acusando nosso ouvido, fala, olha, você não vai conseguir, porque você é pecador, que você não vai conseguir obedecer a Deus, que toda vez que você fala lá que você vai fazer algo, né, para Deus, você faz a coisa errada, você não consegue fazer. E essa palavra às vezes entra na nossa mente e aquilo fica aqui. Mas o apóstolo Paulo, que lhes trouxe essa palavra, eu queria que você prestasse bastante atenção. 2 Coríntios, no capítulo 4. Ele diz assim, portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo ele começa dizendo aqui, diz o seguinte, olha, nós recebemos esse ministério, esse segredo que Deus revelou para nós, essa presença de Deus na nossa vida por misericórdia. Queridos, nós não somos merecedores do Espírito Santo habitar dentro de nós, amém? Cada um de nós, a palavra do Senhor diz que nós somos templos do Espírito Santo. Olha para o seu irmão e fala, meu irmão, você é templo do Espírito Santo. Você é morada do Deus Altíssimo. Queridos, esse ministério de nós podemos propagar a palavra de Deus, esse ministério de nós podemos abrir a Bíblia e olhar para a pessoa que está do nosso lado e trazer uma palavra de fé, uma palavra de consolo para ela. Quando a pessoa está do nosso lado sem fé, perdendo a esperança, você tem condição de abrir a palavra de Deus e trazer a palavra, assim diz o Senhor na sua vida, e trazer essa palavra, esse ministério que diz é pela misericórdia. Porque nenhum de nós
somos merecedores dessa graça de Deus destinou para a gente. Amém? Nenhum de nós é merecedor de possuir a presença de Deus dentro de nós. Nós não somos merecedores. E por isso que Paulo fala aqui, né? O mesmo apóstolo Paulo fala, olha, sejam meus seguidores como eu sigo a Cristo. O apóstolo Paulo, ele alcançou um nível, queridos, diferente de espiritualidade, de relacionamento com Deus. E mesmo esse homem que alcançou um nível diferente, ele diz o seguinte, olha, eu alcancei esse ministério por misericórdia. Deus teve misericórdia de mim. Amém? Quantos são gratos a Deus porque Ele teve misericórdia de você? E hoje você é templo do Espírito Santo por misericórdia. E aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, esse ministério antes, eu não me desanimo, né? Mas antes eu renuncio aos procedimentos secretos e vergonhosos. E aqui o apóstolo Paulo está falando dos secretos e vergonhosos, que são aqueles procedimentos que às vezes começam na nossa mente. Amém? Queridos, nós ainda temos um corpo que o pecado habita em nós ainda. Amém? E muitas vezes algo que nós começamos a desenvolver longe do propósito de Deus começa na nossa mente. O desvio de propósito, o erro, o pecado, ele não começa do nada. Né? Ninguém é assim, fala, saí do culto, agora eu vou pecar, né? Agora eu saí do culto abençoado e agora eu estou pronto para pecar. Não é assim que funciona. Queridos, a Bíblia diz que o pecado, ele não nos é apresentado como pecado. O diabo não se apresenta como diabo. Seria muito simples, né? Se você estivesse andando pela rua, de repente aparece uma fumaça vermelha e sai lá como é que é o nome daquele filme lá, o que o demônio tem um chifre cortado? Hellboy. Como é que é o nome? Hellboy, né? De repente aparece um daquele tipo lá, do filme, e fala, eu sou o diabo, eu quero fazer um pacto com você aqui, nós vamos fazer um negócio nós dois. O que você vai fazer, queridos? Você vai correr. Mas o diabo, ele não se apresenta como diabo, o pecado não se apresenta como pecado. E a maioria das vezes que nós erramos, e aqui nós falamos que nem sempre aquilo que a gente considera como pecadinho, pecadão, né? Nós classificamos pecado, né? Na nossa cultura religiosa, a gente classifica pecado. Fala, esse pecado aqui é grande, esse aqui é médio, esse aqui dá para passar, né? A gente vai fazendo a classificação. Mas a palavra do Senhor nos diz que o pecado não se apresenta como pecado. E a palavra do Senhor também nos diz, então, que é importante nós observarmos que a maioria das coisas acontece na nossa mente primeiro. Primeiro acontece na mente. Esse livro que as irmãs vão estudar é tremendo e é muito bom, que é o campo da batalha na mente, porque a batalha começa na mente primeiro, queridos. Não sou vendedor de livro, tá? Os irmãos fazendo propaganda, negócio da Bíblia, né? De que é uma Bíblia aqui, amém? Mas é boa essa aqui, amém? Queridos, mas é importante entender isso, né? Que muitas vezes a batalha nós perdemos na nossa mente. Às vezes o propósito de Deus, nós desistimos dele através de uma batalha que é travada na nossa mente. Muitas vezes Deus nos chama para um propósito, para um desafio, para um projeto, seja espiritual, seja natural, seja no seu trabalho, e nós desistimos daquilo porque nós ficamos com medo. Nós desistimos daquele propósito que nós recebemos, daquele projeto de Deus, porque nós ficamos temerosos e ficamos com medo e nós recuamos. E nós perdemos aqui a nossa mente. Por isso que Paulo fala, olha, então eu renuncio aos procedimentos secretos e vergonhosos. Queridos, quando você lê a primeira vez aqui, a palavra de Deus, você pensa que Paulo está falando de pecado somente. Olha, aquele pecado, né, que eu classifico como pecadão, e eu não posso nem falar desse pecado. Mas Paulo, quando ele fala aqui também de procedimentos secretos e vergonhosos, ele está falando numa amplitude maior. Por quê, queridos? Paulo, quando ele estava falando aqui, ele estava falando para a igreja, ele não estava falando para os gentios. Ele não estava falando para as pessoas que não tinham compromisso. Ele não estava falando para as pessoas que não tinham sido lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Não, ele estava falando para as pessoas que tinham sido lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, pessoas que Paulo classificava como santos, pessoas que Paulo tinha na maior estima como homens de Deus e mulheres de Deus, porque ele sabia que Jesus havia morrido por eles. E Paulo, então, não estava trazendo acusação, mas Paulo estava dizendo, olha, muitas vezes o propósito que Deus tem para você, você não alcança, porque você fica com medo. Esse procedimento, ele é secreto, ele é vergonhoso, porque às vezes você é deixado dominar pelo medo. Você que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E por isso que Paulo fala, olha, nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Quantos podem dizer isso? Nós não somos daqueles que retrocedem. Amém, queridos? E essa palavra que o Senhor está trazendo ao nosso coração não é nada do sentido de deixar você animadinho, não, hoje não. Essa palavra está te chamando para a guerra.
Essa palavra está dizendo que você tem uma identidade de filho de Deus, que você foi chamado e você tem um propósito na sua vida. E Deus, o projeto de Deus para mim e para você, é que nós cumpramos o propósito dele na nossa geração, amém? Eu gosto muito daquele texto de Davi, fala, e ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração, amém? Quantos possam levantar sua mão e falar, Senhor, que eu possa cumprir o propósito do Senhor para mim, na minha geração, amém, queridos? Nós temos um propósito na nossa geração, seja um propósito espiritual, seja um propósito natural. Pastor, mas o senhor está dizendo aí que Deus talvez tenha um propósito natural para mim? Sim, queridos. A Bíblia diz que você não serve a Deus só na igreja, né? Aliás, na igreja é o lugar que a gente mesmo fica, né? Durante a semana toda nós ficamos 1 hora e meia na igreja. Então na igreja a gente serve a Deus muito pouco, né? E é muito fácil às vezes, né? Você chega, cumprimenta todo mundo de boa, levanta a mão, dá glória a Deus, né? Mas o propósito de Deus, a maior parte a gente cumpre fora da igreja. E é lá no nosso trabalho, e a Bíblia diz que Deus é glorificado quando seus filhos brilham. Deus é glorificado quando seus filhos são abençoados, amém? E que o nome do Senhor possa ser glorificado através da sua vida nesses dias, em nome de Jesus, amém? E olha só o que Paulo fala, queridos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Muitas pessoas torcem a palavra de Deus para o seu benefício. E aqui na FAB nós temos um compromisso muito grande com isso, de não torcer a palavra de Deus em favor de algum objetivo, por alguma coisa que nós queremos fazer. A palavra de Deus ela tem que ser pregada como ela é. A palavra de Deus às vezes pode até doer, mas a palavra de Deus tem que ser ministrada como a palavra de Deus é, amém? Nós não podemos dar jeitinho na palavra e nós não podemos tentar tabular a palavra da maneira que nos é melhor e nos é mais conveniente. E por isso que Paulo fala, olha, nós não torcemos a palavra de Deus. E aqui ele está dizendo que às vezes você pega a palavra, e a palavra está na direção, você começa a torcer ela para ela meio que se encaixar a sua vida. Queridos, é algo que Deus nos ensinou nesses dias aqui, que está ardendo muito no nosso coração. Que se a palavra de Deus ela é sugestão para você, você não faz parte do reino de Deus ainda. Amém? Essa palavra é dura, mas ouça bem o que eu estou te dizendo. Se a palavra de Deus é só uma sugestão para você, você ainda precisa entrar para o reino. O reino de Deus ainda não é verdade na sua vida. Você às vezes visita o reino, você gosta do reino, você assiste às programações do reino, amém? Você ouve as canções do reino, você ouve as palavras do reino, você usa até as ferramentas do reino, né? Você fica com a Bíblia às vezes para cima e para baixo. Mas se a palavra de Deus, ela ainda é sugestão na sua vida, é necessário que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida. Queridos, é interessante que a palavra continua dizendo aqui, né? Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Queridos, a palavra de Deus, então o propósito de Deus é que das trevas vai brilhar a luz. E o propósito de Deus, queridos, é brilhar na sua vida. Amém? Deus quer brilhar a sua glória através da sua vida. E que você seja o detentor da glória de Deus. Que você seja o detentor do brilho de Deus. Esse é o propósito das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé.